Nova Trento News. A TV que informa e não controla. Boa tarde. Estamos iniciando a nossa entrevista do dia. De segunda a sexta-feira, sempre com um convidado do Nova Trento News, trazendo muita informação para você, telespectador. Fique com a gente. A entrevista do dia está no ar. A promoção Grandes Prêmios, Grandes Chances Cicobi Cap está de volta. Cada R$50 em cotas vale um cupom para concorrer a uma picape, dezenas de carros, motos, celulares e prêmios em dinheiro. Mas tem mais. Contratou crédito, ganha cupons. Pagou no cartão, ganha cupons. Fez poupança, seguro, investimento, mais cupons. Ou seja, quanto mais você usa o Cicobi, mais chances de ganhar. Grandes Prêmios, Grandes Chances Cicobi Cap. Boa tarde, estamos iniciando agora pelo Nova Trento News, neste dia e neste horário, a nossa entrevista do dia. Programa esse que vai ao ar de segunda a sexta aqui pelo Nova Trento News, sempre com uma entrevista especial para você que acompanha o Nova Trento News. Vamos à entrevista. 80% das demandas do nosso hospital que precisam ir a Florianópolis, o Hospital Zambuja realiza aqui do lado. E é bem mais perto, né, velho? Muito, extremamente mais perto. 20 minutos de ambulância. Eu também nunca entendi isso. A pessoa tem que... Ela é encaminhada para o hospital, ela é encaminhada para Florianópolis, podendo ser encaminhada para Brusque. Sim. Né? Então, o meu único pedido para ele foi esse, nesse momento. Tantos outros prefeitos questionaram de obras, de todas as questões, e eu fui enfático só nesse ponto. Eu disse, governador, se o senhor resolver essa questão e nos permitir regionalizar a saúde, e nos permitir usar o hospital que está a 20 minutos de nós, serei eternamente grato ao senhor. Ele assumiu esse compromisso, ele disse que é uma bandeira dele também, e agora nós vamos aí acompanhar nos próximos 2 anos, né? Que é os 2 anos que eu estou na prefeitura, que ele será o nosso governador. Depois nós também passaremos por uma eleição, e aí é outra história, né? Mas nesses 2 anos a gente vai seguir trabalhando muito, com toda certeza. Prefeito, vamos aí com um outro assunto, que é em relação ao projeto do Recuo do Rio. Para as pessoas que estão nos acompanhando, vou explicar primeiro o que é esse projeto, por que ele deu tanta polêmica e tanta discussão e como é que ele está nesse momento. Bom, Hércules, importantíssimo conversar com toda a população, né? Não só de Nova Trento, mas da região, para que eles entendam o que é esse tema, né? Em 2021, o governo federal editou uma lei que ela já tramitava pelo Congresso Federal, uma PEC, tramitava através de um projeto de lei do deputado Peninha, e que foram anexado, e teve anexado no seu corpo projetos de outros deputados. Então tramitou no Congresso Nacional, foi para o Senado, voltou para o Congresso, e terminou com a sanção do presidente Bolsonaro, em passar aos municípios a responsabilidade de definir a sua área de preservação permanente na área urbana consolidada do seu município. O que acontece? Em Nova Trento nós temos diversos rios. Um exemplo, o Rio do Braço, 50 metros de distância, a lei federal, o Código Florestal Federal. Para as pessoas entenderem, 50 metros de distância que a pessoa pode construir. Exatamente. Acima de 50 metros distante do rio. Exatamente. Tá. O rio está aqui, você tem que 50 metros para construir. Tá. O rio pequeno, como por exemplo um ribeirão, o Ribeirão Cascata, o Ribeirão Vículo, o Alferes, o Crecker, eram 30 metros. A lei federal ainda é, Código Florestal 30 metros. Mas possibilitou que o município legislasse em cima dessa causa, mas observando a lei federal e cumprindo as suas exigências. Tá. A maior exigência da lei federal é que o município contrate, que faça um estudo socioambiental. O que é esse estudo socioambiental? Que ele identifique os seus cursos de água, ou seja, os seus rios, que ele identifique as suas nascentes, que ele veja e confirme qual a faixa preservada que você tem hoje. Vou lhe dar um exemplo. Hoje o rio do bairro Vículo tem 19,04 da margem preservada em um lado e cerca de quase 21 metros do outro lado. Quando o Rio do Braço tem uma média muito menor. Então foi feito esse estudo socioambiental que é exigido pela lei federal.
Apresentamos na última quinta-feira ao Conselho do Meio Ambiente Municipal de Nova Trento, CONDEMA, o qual possui como seu presidente o Matheus, que é engenheiro ambiental e sanitarista, então muito importante. Apresentamos para a comunidade que estava presente, que também é uma das exigências da lei federal. O estudo socioambiental ele tem que estar de acordo com o Conselho Estadual e Municipal do Meio Ambiente. Então, o nosso estudo socioambiental cumpriu a parte de estar de acordo com o Código Estadual, o Conselho Estadual, passou pelo Conselho Municipal, foi feita sua apresentação, o Conselho exigiu algumas alterações, já foram feitas. Então, agora esse projeto parte para a Câmara de Vereadores. Já era para ter ido ontem, mas como eu estava muito gripado, não consegui trabalhar. Então ele vai hoje para a Câmara, está lá pronto para assinar. Onde Nova Trento terá, a partir da aprovação e da sanção desse projeto, o recuo do Rio do Braço de 50 para 30 metros e de todos os rios pequenos, ou seja, com menos de 10 metros de largura, de 30 para 15 metros. Agora, uma coisa que é muito importante nós salientarmos e frisarmos, a lei federal permite isso apenas em áreas urbanas. Então o perímetro rural, infelizmente, não entra. Continua como está. Continua como está. A lei federal não nos permitiu trabalhar em cima disso. E um segundo ponto, a lei federal é muito clara, áreas urbanas consolidadas. O Hércules tem um terreno no Rio do Braço, que tem a faixa de 50 metros está 100% preservada. O Hércules não vai poder desmatar 20 metros e utilizar. Ele vai ter que preservar os 50 metros. O Jonathan tem uma faixa, um terreno do lado, onde ele tem 20 metros de área preservada. Ele vai ter que recuperar os 10 metros faltantes para chegar até os 30 metros e poderá aí sim usar o recuo até os 30 metros. Então é áreas urbanas consolidadas. Então isso é muito importante a gente prever, porque daqui a pouco algumas pessoas têm lá 20 e poucos metros, num rio pequeno, né? 20 e poucos metros de área preservada, ele não vai poder reduzir para 15. É somente em área consolidada, ou seja, eu tenho lá em casa 20 metros preservado. Os outros 10 metros eu vou poder utilizar, mas eu não vou poder derrubar 5 metros para usar. Então isso são exigências da lei federal. Não somos nós que está preservado, exigimos. O que está preservado, está preservado. Está preservado, está preservado. É muito importante que a gente coloque isso para a população e primordialmente a todas as pessoas de casa que estão nos acompanhando. Esse projeto demorou um pouco para sair. Por que deu tanta polêmica, tanta discussão? Exatamente, ele demorou um pouco para sair porque nós da prefeitura temos a tranquilidade de quando fazermos algo, fazermos para não dar problema para a população. 3 vereadores, e não estou dizendo que estavam de má vontade, acredito que foi uma boa vontade, mas 3 vereadores fizeram um projeto nesse sentido. Na verdade, copiaram o projeto de Guabiruba e trouxeram para Nova Trento. Tanto que na justificativa do projeto você vê lá que tem o município de Guabiruba escrito. Não retiraram essa parte. E também fala do Vale do Itajaí. Nós estamos no Vale do Rio Tijucas. Mas eu acredito que eles estavam numa boa vontade. Só que se a Câmara aprova, eu sanciono uma lei dessa inconstitucional, ela não tem validade. Em que sentido? O município de Brusque, o vereador também fez o projeto de lei. Aprovou, sancionou, isso que ele fez audiência pública. Mas a Fundação do Meio Ambiente de Brusque não aceita, porque tem vício de origem. Não tem o diagnóstico socioambiental, então não vai aceitar. Então por isso que a gente demorou um pouco, deu uma polêmica. Algumas pessoas acharam que eu nem ia fazer o projeto, mas aqui está bem explicado, ponto a ponto, o porquê demorou, o porquê teve que ser dessa forma. E somos o primeiro município do Vale do Rio Tijucas a ter isso. Tijucas não tem, Canelinha não tem, São João não tem, Major não tem. Nova Trento tem. Saímos na frente. Mas com a preocupação de quando fazermos bem feito. Porque imagina, se eu sanciono uma lei feita pelos vereadores, que é inconstitucional, primeiro já sobra o meu CPF, porque eu fiz algo inconstitucional. Segundo, o Ministério Público, por exemplo, que é um dos órgãos de controle, entra com uma ação de inconstitucionalidade sobre essa lei, suspende essa lei, mas eu já dei autorização para o Hércules construir nessa margem. Aí o Hércules fez todo o projeto, começou a fundação da casa e a lei perde a validade. Pode gerar até um impeachment daqui a pouco, né, prefeito? Tudo tem que ser bem cuidado e sempre minimizando o risco da população. Agora não, quando nós sancionarmos a lei, eu tenho consciência tranquila de que, dada a ordem da população construir nesses 15 metros ou nesses 20 metros, ela poderá construir de cabeça tranquila.
que depois não haverá outros questionamentos. Então é um pouco do que a gente fez. É um tema muito sensível, muito importante, vai poder destravar muito o município de Nova Trento, como Guabiruba fez da mesma forma, como Ibirama fez da mesma forma. Então nós não fizemos do nada, nós vimos o caminho que tinha que ser feito e trilhamos esse caminho. Vai para a Câmara, votação, e já a sanção do prefeito é praticamente imediata. A Câmara aprovando o projeto, nós sancionamos no dia seguinte. E já começa a valer, prefeito, é isso? Já começa a valer. Então, conversando com o presidente da casa, o Flávio, né? Esse projeto entra hoje, vai à leitura. Nós já vamos encaminhar ele por urgência especial, para que, se tudo der certo, na próxima terça-feira os vereadores já votem esse projeto. Já votem, já aprovem o projeto que veio do Poder Executivo, que é o correto. Aprovando do Poder Executivo, a gente sanciona no dia seguinte. A sessão é na terça, normalmente na quarta-feira eles trazem tudo o que aconteceu na sessão para a Prefeitura, ou seja, a aprovação do projeto de lei, indicação, pedido de informação, e aí a gente já dá o quanto antes a celeridade nisso. Chegando na quarta-feira, na mesma quarta, a gente sanciona a lei. Obrigada pela sua companhia. A entrevista do dia fica por aqui. Curta e compartilhe. E logo mais à noite, ao vivo, Hércules Marcos traz para você o Boa Noite Nova Trento. Nova Trento News, a TV dos neotrentinos. Nova Trento News, a TV que informa e não controla.